Não vou fingir costumes, não vou tentar parecer que é o mesmo dia, porque não é. Até tentei, mas falhei, porque esse roteiro tá gigante. Tive que dividir em duas partes. É isso, bora. Então, recapitulando. O Derek e a Maria, que são a família Brodus, compraram uma casa perfeita na 657 Boulevard, em Westfield, New Jersey. Quer dizer, das cidades mais seguras e ricas dos Estados Unidos. A casa estava avaliada em 1,3 milhão. E tudo parecia perfeito. O Derek vinha de raízes humildes. Já a Maria morava em Westfield quando ela era criança. Era um sonho realizado, mas quando o Derek terminou um dia de pintura na casa, ele decidiu checar a correspondência. E é aí que o mundo dele vira de cabeça para baixo. Ele recebe uma carta de um tal The Watcher, que diz que estava esperando por sangue jovem. E ao que parece, esse sangue jovem são seus filhos. O The Watcher diz que o avô dele vigiava a casa nos anos 20, o pai vigiava a casa nos anos 60, e agora era a vez dele. A missão dele era servir o número 657 Boulevard. E o Derek e a Maria não faziam ideia de quem era esse ou essa lunática. As suspeitas começam a cair em Michael Langford, mas sem provas, o caso meio que morre. E a casa, por mais maravilhosa que seja, começa a ter uma reputação. E aí, mesmo que o Derek e a Maria queiram vender a casa, o prejuízo será certo. Agora, o detetive Chambliss está investigando a família Langford e ele suspeita que a Abe Langford, a irmã do Michael, talvez tenha alguma coisa a ver com as cartas. Afinal, em uma das cartas havia DNA feminino e ele quer saber se era o dela. A Abe era corretora de imóveis, o que a faz bastante suspeita. E ela também trabalhava na Lord & Taylor, uma rede de departamentos. O Chambliss combinou com um segurança da loja de pegar a garrafinha de água da Abe. Ele testa o DNA dela e diz que não corresponde com a amostra de DNA que foi retirada do envelope de uma das cartas do The Watcher. Não é compatível, por mais que a gente também queira que seja, porque tudo que nós queremos é que haja uma resolução. E não muito depois disso, o Derek e a Maria recebem uma notícia bem desanimadora da promotoria. Eles descartam os Langfords como suspeitos e a família Brodus fica atordoada com isso. Eles tinham dito recentemente para a promotoria que planejavam apresentar acusações civis contra os Langfords. E agora, o casal estava pensando que a promotoria não queria que o caso explodisse novamente. E é por isso que eles dizem que não tem nada contra os Langfords. Sem suspeitos, Derek e Maria decidem reabrir uma investigação particular. Eles ainda eram tímidos em compartilhar detalhes do que estava acontecendo com os vizinhos. Afinal, os vizinhos eram os principais suspeitos, mas em certa tarde, eles caminharam pelos quarteirões mostrando pedaços das cartas, principalmente as partes que eram manuscritas, para ver se alguém identificava a caligrafia. Só que eles não tiveram tanto sucesso assim. O único encontro que marcou o casal foi com um homem mais velho, que morava atrás do endereço 657 Boulevard. Ele disse que o filho dele achava que ele parecia um pouco com o vigia, o The Watcher. E a gente fica se perguntando: em que sentido? Porque ele gostava de se sentar e olhar a casa? Um vizinho do outro lado da rua era CEO da Kroll, uma empresa de segurança. E o Derek e a Maria contratam a empresa para eles procurarem caligrafias que correspondessem com as das cartas, mas eles não encontram nada. O casal também contrata Robert Leonard, um renomado linguista forense e ex-membro da banda Xanana. Qual é a relevância desse detalhe? Nenhum. Ele não encontrou nada digno de nota enquanto vasculhava os fóruns na internet. Ele tentava achar alguma correspondência linguística com as cartas do The Watcher. A única coisa que ele suspeitou é que provavelmente o The Watcher
via Game of Thrones, porque o Jon Snow é um Watcher on the Wall. Então era possível que viesse daí a inspiração, ou não. Ele também poderia ter visto The Watchmen. Ele podia ser um vigilante. E quem é que vigia o vigilante? Essa é a pergunta que não quer calar. Talvez ele ouvisse Bob Dylan. Horas. Tô achando que esse casal pagou muito pra pessoa falar nada que prestasse. Mas vamos que vamos. A certa altura, o Derek, que já deu pra notar, tinha muitas conexões, ele tentou convencer um amigo dele a conectá-lo com um hacker. Para esse hacker invadir as redes de internets de todos os vizinhos, que é um crime, para ele tentar checar quem era o The Watcher. Mas como isso era um crime e dava muito trabalho, porque não é... E olha, invadir a rede de alguém, ele desistiu. Benzo Deus. O Chambliss e a polícia de Westfield estavam no ponto zero, tal qual Derek e Maria. Eles chegaram até pedir uma amostra de DNA da Andrea Woods para ver se era ela que escrevia as cartas, mas não bateu. Inclusive, eles até entrevistaram o filho do casal Woods, de 21 anos, para ver se ele poderia ser o The Watcher. Um ano depois das cartas começarem, eles estavam ficando sem saída. Tudo o que eles precisavam era de uma pista nova. Só que ela já estava ali há muito tempo e ninguém sabia. Na mesma época que a família Broaddus recebeu a sua primeira carta, um outro casal da Boulevard recebeu uma carta também do The Watcher. Só que eles acharam que era só uma pessoa um pouco excêntrica. O casal morava ali há anos. Os filhos eram crescidos. Eles acharam que era uma pegadinha. Nunca tinha acontecido uma coisa assim antes. Tal qual a família Woods, eles simplesmente jogaram a carta fora. Só que depois que o caso da família Broaddus começou a se espalhar, o filho dessa família postou no Facebook que eles também tinham recebido uma carta. Quando os investigadores foram até a casa dessa família, o garoto que tinha postado no Facebook já tinha apagado o post e a família explicou que sim, a carta que eles receberam tinham várias semelhanças com a carta dos Broaddus, mas que eles já tinham jogado ela fora há muito tempo. E a existência dessa segunda carta, em vez de, sei lá, resolver a situação, abrir novas perspectivas, só tornou tudo mais confuso. Será que era uma pessoa trollando geral? Porque até então, a gente tá aqui em um raciocínio. Essa pessoa, ela é obcecada com o número 657 Boulevard. Mas se tá mandando carta para outras pessoas, talvez não fosse exatamente com o número 657 Boulevard. A gente começa a pensar que essa pessoa talvez tenha outros objetivos, quiçá encher o saco. Em certa noite, o Chambliss, com a companhia de um parceiro, ficaram ali, parados na frente do número 657 Boulevard, dentro de uma van, na parte de trás da van, só de binoclinho, observando se alguém aparecia ali, alguém suspeito. E um carro ficou ali tempo suficiente para eles suspeitarem. E o horário não é um horário bom pra você ficar na frente da casa das pessoas, que era 11 horas da noite, e nos Estados Unidos, isso já é muito tarde. O Chambliss diz que eles seguiram esse carro até uma cidade próxima, e esse carro estava sendo dirigido por uma garota, que disse que o namorado dela vivia ali nas redondezas de Boulevard, basicamente no mesmo quarteirão do 657. Por que ela estava na frente do 657? Não sei, talvez por curiosidade. Mas ela diz que o namorado dela gostava de jogar uns videogames estranhos. Aí lá vem, né? O gamer, ele não tem um segundo de paz. Não tem. O gamer não pode descansar. Porque aí começaram, lá vai fazer um sacrifício no cemitério. O gamer não pode. Ele vai ser o primeiro suspeito. Só que nesse jogo, eu já tenho que dizer que o gamer, ele errou um pouco. A situação não alinhou bem, não. Ele jogava um personagem específico que tinha o nome de The Watcher. Aí ele não se ajudou, que encaixou muito bem. Aí eu não posso dizer nem que, preconceito, que eu também ia suspeitar desse cara. Por que essa menina tava na frente do 657 se o namorado dela não mora lá? E ele joga o jogo sinistro lá do The Watcher. Suspeito. E aí tudo parecia estar se encaixando. Afinal, o DNA feminino poderia ser da namorada no envelope. E eles chegaram a entrar em contato
com esse garoto, que não estava morando no quarteirão naquela época, então por que ela estava no quarteirão novamente? Não sei. E ele topou ser entrevistado pela polícia, só que como eu posso dizer que ele não apareceu? Pode falar comigo, mas não vou não. Isso aconteceu acho que umas 2 vezes. Ele fala assim, vou sim, me espera lá, tô indo. Você quer me entrevistar? Amo ser entrevistado. Só que ele não aparece. Só que como os caras não têm nenhuma evidência, prova ou uma suspeita concreta que esse cara tá envolvido, eles não podem fazer absolutamente nada. Enquanto Derek e a Maria estavam tendo uma gastrite de nervoso com toda a situação, o 657 Boulevard virou uma lenda urbana na cidade. Um lugar para você passar no Halloween se você tiver coragem. Ninguém na cidade realmente acreditava, bom, ninguém é muita coisa, mas a maioria da cidade não acreditava que era uma coisa séria, de verdade. Era muito difícil para quem vivia ali imaginar que naquele bairro idílico tinha de verdade uma ameaça. Só que vocês lembram que o investigador achou predadores sexuais bem ali perto? Isso era uma ameaça mais do que real. No caso, o bairro não era tão perfeito assim. Mas para as pessoas aceitarem isso, é difícil. Bem difícil. Uma mulher que morava ali perto, se pá ainda mora, ela disse que assim que eles ouviram sobre o The Watcher, ela e os vizinhos, né, eles se encontraram na rua pra brincar de detetive, tentar descobrir quem era o The Watcher. E aí eles chegaram à conclusão que era possível ser a própria família, a família Broaddus. A teoria era que a família tinha colocado muito dinheiro na casa e que eles se arrependeram, que era uma fraude que eles estavam tentando criar. Outras pessoas achavam que eles estavam querendo um contrato para criar um filme. Quer dizer, vamos criar uma nova Amityville. Era isso que o pessoal achava que eles estavam fazendo. E, gente, eles receberam propostas para fazerem um filme sobre tudo aquilo e recusaram. E o canal Lifetime chegou a fazer um filme sobre o caso. E a família Broaddus ficou pé da vida com eles. Só que eles alegaram que era um casal birracial, que quem assinava as cartas era o The Raven e que nem era tão parecido assim. Alguns moradores acharam que era digno de nota que ao longo de uma década, os Broaddus moraram em uma casa de $315 mil, depois em uma casa de $770 mil e pularam para uma casa de 1,3 milhão. E eles estavam refinanciando as hipotecas. Pouco tempo depois das cartas do The Watcher se tornarem públicas, quer dizer, algumas partes dessas cartas, Westfield Leader publicou um artigo de vizinhos anônimos se questionando por que a família continuava com as reformas se eles não se mudariam para lá. E chegaram a colocar em dúvida o compromisso da Maria com a própria família, porque ela tinha fotos dos filhos no Facebook. Quer dizer, a mãe não tem um momento de paz também. A única coisa certa que esse jornal fez foi colocar no final que compararam o DNA da Maria com o DNA do envelope e não era compatível. Então, não era ela que estava, pelo menos, manipulando o envelope. As teorias eram bem fracas. Era bem uma coisa de fofoqueira mesmo, que não tem todas as informações e aí tem que especular. E a família tinha resposta para praticamente tudo. Inclusive, eles responderam uma delas, que era: como alguém passa de uma casa de 300 mil para uma de 1,3 milhão? Bom, o Derek diz, é a América. Não toda a América, né? É a América do Norte, talvez. Mas a verdade é que, tipo, ele foi hipotecando coisa. Ele não tava com o dinheiro vivo, ele tava criando dívida. E a gente sabe o que acontece no mercado imobiliário norte-americano, né? Todos nós sofremos essa crise, não sofremos? A gente sabe o que é uma bolha imobiliária, não sabe? É a América. O Derek entendia que para as pessoas que moravam ali, a presença da família era perturbadora, porque eles estavam destruindo a ideia de segurança. Tinha gente que morava ali há mais de 35 anos e não tinha acontecido nada com eles. Aí vem essa família de fora e tá dizendo que o meu bairro não tem segurança, que o meu bairro tem predador sexual, que tem stalker. Como assim, gente? Nunca aconteceu comigo. Agora eu vou ter que trancar minha porta? Só que é bom lembrar que o John List, que assassinou a sua esposa, a sua mãe e filhos, morava bem ali, em Westfield. E ele assassinou a sua família dentro de casa. Parece que não é tão seguro assim, né? O Derek e a Maria e até os filhos foram
excluídos da comunidade. Eles chegaram a pedir dinheiro para a família para comprarem uma outra casa em Westfield, para eles morarem em uma outra região. Mas mesmo assim, era insuportável. A primeira vez que a Maria deixou a sua filha sair com os amiguinhos para a piscina, ela ficou monitorando o iPhone da menina, a localização, o tempo todo. E na escola, uma das crianças estava em uma aula de expressão artística e eles tinham que debater sobre um livro. O tema do debate era se a família do livro deveria se mudar para o Westfield. E as crianças chegaram ali em um acordo que sim, a família deveria se mudar para lá, porque era uma cidade muito segura. Depois do debate, uma criança foi até um dos filhos dos Brothers e disse: "Meus pais disseram que não importa o que a sua família diga, Westfield está segura." Enquanto tudo isso acontecia, os Brothers tinham que resolver o que ia ser feito com o 657 Boulevard. Porque, gente, casa fechada continua gastando dinheiro. O processo contra os Woods parecia que não ia dar em absolutamente nada. Alguns estados norte-americanos exigem que, ao ofertar um imóvel, colocá-lo à venda, principalmente se você receber uma proposta, você tem que dizer se houve um assassinato na casa, as condições sociais transitórias da casa ou possíveis assombrações. Em um caso de 1991, um tribunal de New York decidiu que, por uma questão de lei, uma casa que estava supostamente cheia de fantasmas era mal assombrada. E para vendê-la, era necessário dizer: olha, ela é ótima, mas ela vai ocupada. Só que em New Jersey não existia essa regularização. Então a família Wood basicamente não tinha que dizer que estava recebendo cartas de stalker, mesmo que fosse uma carta só. Eles não tinham que dizer nada. O Derek, ele tentou alugar a casa, primeiro para um departamento de assuntos de veteranos, depois para uma empresa que administrava casas de recuperação. Na primavera de 2016, o casal voltou a colocar a casa no mercado, esperando que, por conta de todo esse burburinho, as pessoas se interessassem nela. Afinal, na internet, as pessoas diziam que eu não ia estar nem aí pra esse tal de The Watcher. A casa é maravilhosa, eu me mudaria. Mas como é que eu vou dizer? As pessoas falam muito pela internet, mas fazer, de fato, é uma outra coisa. Ninguém quis a casa, não pelo valor justo. Eles começaram a ficar sem opção. E aí, um advogado imobiliário da família Brothers teve uma ideia: vender a casa para um incorporador, que poderia derrubá-la e dividir o terreno para 2 casas. E aí essas 2 casas não teriam a fama do 657 Boulevard. A família pensou que poderia obter pelo menos R$1 milhão pelo lote. E isso já era um prejuízo. Primeiro porque eles compraram a casa por 1,3. Outro motivo é, eles gastaram dinheiro com reforma, segurança, contratando tudo quanto era tipo de especialista para tentar descobrir quem era o The Watcher, e fora a hipoteca que eles já estavam pagando, os juros, entre outras coisas que uma casa, gasta. Esses loteamentos estavam se tornando comuns em Westfield, para horror dos moradores. E o 657 Boulevard era um dos maiores lotes do quarteirão. Quando essa proposta foi anunciada, meu amor, os grupos no Facebook de Westfield, o fogo começou a torar. Algumas pessoas tiveram empatia. Claro, sempre tem um ser humano que salva, mas são poucos. A maioria tava assim: ali, eu não falei que eles queriam era dinheiro? Eu disse. Só que eles ganhariam menos dinheiros que eles já tinham gastado na casa, então não fazia muito sentido. Mas tudo bem. Gente, só pra vocês terem uma noção, o técnico de futebol de um dos filhos dos Brothers disse ali em um dos posts que essa família sempre teve isso em mente. Esse homem lidava com os filhos deles. Eu ia ficar muito insegura de saber que uma pessoa que não gosta de mim, que tem umas caraminholas na cabeça sobre mim, tá perto dos meus filhos. Kristen Campy, que era uma das poucas amigas ali dos Brothers, tentou defendê-los em um desses fóruns do Facebook. Mas aí ela foi atacada, que as pessoas começaram a falar: e como sabemos que não é você que escreve as cartas? Para a família vender o lote, derrubar a casa e tudo mais, eles precisariam
da aprovação do conselho da cidade. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, né? E aí, os vizinhos fizeram uma reuniãozinha para dar pitaco. E, em certo momento da reunião, a Abe Langford se levanta e diz: passei quase 60 anos olhando para essa casa magnífica e não quero estar olhando para uma garagem. Tan, tan, tan. Who is the Watcher? Essa audiência, reuniãozinha, durou quase 4 horas, onde houve pouca discussão sobre o motivo dos Brothers estarem destruindo a casa dos sonhos deles, porque o pessoal queria especular de um tal golpe imobiliário que eles deviam estar fazendo, que estava dando, na verdade, prejuízo para eles, emocional e financeiro. Quando já era umas 11h30 da noite, o conselho negou a proposta, por unanimidade. Eu não sei se eu preciso dizer que isso destruiu o Derek e a Maria, mas só para vocês visualizarem, de impostos com a casa, eles já tinham jogado assim $100 mil. Aproximadamente dinheiro que a gente nunca viu na vida. Aproximadamente, assim, próximo de nunca ter visto. Basicamente, a cidade negou o pedido de socorro dessa família. Eles estavam pedindo só pra, gente, a gente não quer mais gastar o resto de sanidade que a gente tem. Enquanto eles não vendessem a casa, o dinheiro não pararia de jorrar. Porque o imóvel é seu, você vai ter que continuar pagando hipoteca e tudo que precisar para aquele imóvel estar ali. Existir é gastar dinheiro. Até quando você tem uma coisa boa, que é uma casa, você tá fudido, porque você tá gastando dinheiro. O padre Michael Saporito foi até a reunião sobre se o lote poderia ser vendido ou não. E ele disse que ficou surpreso com a quantidade de pessoas que iam até ele para dizer que eles tinham certeza que era um golpe. Ele diz que acha que o elemento humano nessa história se perdeu. As pessoas não estavam pensando na família Brothers. Eles estavam pensando na paisagem do bairro. Pouco depois desse conselho, a família teve uma notícia boa. Uma família já mais velha, estabelecida, com filhos crescidos, decidiram que se mudariam para 657 Boulevard, de aluguel. Eles tinham cachorros grandes, não estavam preocupados com crianças correndo por ali e por aqui, e quem sabe sendo sequestrado por esse doido. Então, para eles, estava de boas. Eles falaram que só queriam uma coisa, que eles pudessem sair a qualquer momento se uma carta chegasse. 2 semanas depois, o Derek foi até o 657 Boulevard para lidar com esquilos. Muito bom. Vou lidar com esquilos hoje. É que esses esquilinhos estavam morando no telhado. E aí, o locatário entrega pro Derek um envelope. Ventos violentos e frio intenso. Para o vil e rancoroso Derek e sua esposa Maria. Essa carta chegou 2 anos e meio depois da primeira e surgiu do nada. Tinha a data de 13 de fevereiro, o dia em que os Brothers prestaram depoimentos no processo contra os Woods. Você quer saber quem é o The Watcher? Virem-se, idiotas, dizia a carta. Talvez você até tenha falado comigo, um dos vizinhos, que você nem imagina que é o vigia. Ou talvez você saiba quem eu sou e esteja com muito medo de contar para alguém. Boa jogada. A carta era menos elegante e mais irada. Parecia que o remetente estava acompanhando as coisas de perto. Passei pelos carros de noticiários enquanto eles invadiam o meu bairro e zombavam de mim. Eu observei você enquanto você observava de dentro da casa escura na tentativa de me encontrar. Telescópios e binóculos são invenções maravilhosas. O 657 Boulevard sobreviveu à sua tentativa de ataque e permanece forte, com um exército de apoiadores barricando seus portões. Meus soldados na Boulevard seguiram as minhas ordens. Eles cumpriram a sua missão e salvaram a alma do 657 Boulevard. Todos saúdam o The Watcher, o vigia, o vigilante. O locatário foi mencionado na carta e ele ficou assustado, mas concordou em ficar na casa, se os Brothers reforçassem a segurança dela. A carta indicava que o The Watcher poderia aparecer de várias formas. Talvez um acidente de carro,
um incêndio, talvez algo tão simples como uma doença leve que nunca vai embora, mas faz você adoecer dia após dia, após dia, após dia. Talvez a morte misteriosa de um animal de estimação. Os entes queridos morrem de repente. Aviões, carros, bicicletas, todos caem, ossos quebram. A Maria disse que era como voltar na primeira carta. Por mais que isso gerasse uma aflição enorme, eram novas evidências. E o Derek leva essa carta para a polícia. E os policiais pegam um mapa e começam a ver de onde essa carta poderia ter vindo. Eles traçaram um círculo em volta da casa de 300 metros de diâmetro, sugerindo que, para ter todas essas informações, o The Watcher precisava estar por ali. Deve ser uma aflição absurda você andar pelas ruas e achar que qualquer pessoa é o seu stalker. E a família Broaddus mandava novos nomes para a polícia sempre. Eles queriam que fossem investigados para ver se era ou se não era, mas não dava em nada. E o maior medo deles é que fosse alguém que eles nem suspeitassem. Hoje em dia, os Broaddus não vivem mais com o medo constante do The Watcher machucá-los fisicamente, mas eles ainda vivem com as consequências do que o The Watcher fez. Mesmo com um novo inquilino no 657 Boulevard, o aluguel não paga a hipoteca. Ocasionalmente, os seus filhos são provocados na escola. E os rumores conspiratórios continuam. Eles tentam evitar as pessoas que estavam lá naquele conselho, que não deixaram eles venderem o lote da casa. Mas é quase impossível. A promotoria continuava com as investigações, mas eu acho que, em certo momento, os Broaddus entenderam que não ia dar em nada, mesmo que eles encontrassem o The Watcher. Não haveria uma punição certa para aquilo, porque não era sobre punir alguém, era sobre um dano que já tinha sido feito. Eles não iam fazer o The Watcher pagar todo o prejuízo que ele causou à família, ele ou ela. Talvez o The Watcher nem tivesse condições financeiras para pagar todo esse prejuízo. E aí o prejuízo emocional, a gente nem precisa falar, né? Que não tem como pagar e nem apagar. E o The Watcher agora não era a única pessoa que mandava cartas. Na véspera do Natal, várias famílias receberam envelopes nas caixas de correio. Especificamente, as pessoas que criticaram os Broaddus na internet. Uma família que recebeu um dos envelopes disse que era estranhamente poético. As cartas incluíam histórias sobre atos recentes de terrorismo doméstico e como doenças mentais passavam desapercebidas. As cartas datilografadas estavam assinadas como amigos da família Broaddus. Quem recebeu as cartas não sabia dizer quem havia enviado, mas quando perguntado, o Derek parou por um instante e admitiu que foi ele. Ele não estava orgulhoso disso. Ele nem contou para Maria e disse que foram as únicas cartas que ele enviou. Mas eu entendo por que ele fez isso. Ele foi levado ao limite do seu juízo e eu acho que ele queria que as outras famílias entendessem o que eles sentiram. O The Watcher estava obcecado pelo 657 Boulevard e, por sua vez, o Derek estava obcecado pelo The Watcher. É como um câncer, ele disse. Pensamos nisso todos os dias. Mas agora, um pedaço do pesadelo deles acabou. Eles conseguiram vender a casa 5 anos depois. De acordo com a Fox News, a casa foi vendida por 959 mil dólares. Nossa, o prejuízo foi muito grande, velho. 5 anos com a casa, eles devem ter gastado quase 2 milhões. 2 milhões? A casa. Aí você vai colocar reforma nessa conta, o sistema de segurança, os seguros, as coisas que você tem que botar tudo na casa, que eu não faço ideia porque eu não tenho uma casa própria. A polícia de Westfield e a promotoria do condado de Union ainda procuram identificar o stalker, mas sem sucesso. Imagina, pô, 5 anos desvalorizando a casa, desvalorizando. Não, eu tenho só aqui, eu tenho 900 mil, eu não vou vender, eu não vou comprar por mais. A 4ª carta diz: você é desprezado pela casa e o The Watcher venceu. Tchau.